Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui hoje, que não é uma convidada, que é a Gabi. Ela é a sócia nossa aqui na Lumina. Ela é responsável por toda a parte de gerenciamento de conteúdo. Tudo que vocês veem aqui tem o dedinho dela, tem a mão dela lá, guiando os passos. Então às vezes você vê eu no vídeo aqui, é porque atrás teve alguém que construiu um roteiro e ajudou a gente a estruturar tudo que a gente tem. Ela é responsável também pelo todo o conteúdo que a gente tem no blog hoje, tá? E se apresenta aí pra galera, dá um oi. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Gabriela Cassiolato e eu faço parte do Grupo Lumina. Show de bola! Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre renda variável. A gente vai iniciar esse tema aqui, tá, no canal, falando um pouquinho sobre algumas perguntas que podem ajudar as pessoas que são iniciantes, tá? A Gabi ela vai conduzir os questionamentos que a gente teve do pessoal que segue a gente. E aí a gente vai respondendo e abrindo um pouquinho da minha carteira de investimento também pra gente discutir. Vamos nessa. Beleza. Primeira pergunta. Como eu começo a investir na bolsa? É uma pergunta bem interessante. Como que eu comecei, tá? Eu comecei da forma errada. Não é a forma que eu recomendo pra galera. Eu comecei porque um colega meu começou investindo, o Vande, e aí eu comecei errado investindo em empresas que no dia caíram 6%, 7%. E eu comprei essa empresa, uma delas foi Via Varejo, que foi uma cagada, vamos dizer assim, né? E que hoje eu tô tomando ainda prejuízo nela, ela tá com uma rentabilidade negativa. Mas a forma correta que eu recomendo para todo mundo hoje é: comece estudando, comece entendendo as empresas que são empresas boas do índice. Tudo bem, não vão ser as que vão crescer mais, mas são empresas consolidadas. Aí a gente tem alguns exemplos, tem Itaúsa, tem Itube, tem Fleury, Bradesco, Santander, todas essas empresas, elas são empresas consolidadas já no mercado. Então se você começar estudando elas, analisando, e após você fazer essa primeira análise, o ponto focal assim que eu diria é: compre uma ação. Compra uma ação dessa empresa e aí você vai acompanhando o mercado, você vai tirar aquela ansiedade de ver o mercado subir 1% e cair 6, 7%, que uma galera sente. Isso já vai ajudar bastante. O acompanhamento, você diria acompanhamento diário? Não, assim, no início, todo mundo, quando você acaba comprando uma ação, um lote, você vai querer no dia a dia acompanhar diário, só que isso vai gerar mais ansiedade. Eu mesmo, quando comecei, eu via todo dia aquele desespero: não, quero ver se está subindo, está subindo, está subindo. Mas o ideal é que seja algo natural, que você chegue, sei lá, um mês, uma vez a cada 2 meses, sei lá, um final de semana, você vai lá e vê. E as notícias, sim, as notícias que impactem a bolsa, eu acho que vale você ver todo dia, no horário do almoço, final do expediente, dar uma olhadinha. Ótimo. Segunda pergunta, gente. Como que eu consigo uma rentabilidade de 10% ao ano investindo em ações? É uma pergunta difícil. É uma pergunta que... Bom, vou falar um pouquinho. Na verdade, tem um vídeo do canal Jovens de Negócio, tá? Qualquer coisa o Vande coloca na descrição aqui para vocês verem. É um canal bem maior. Só que ele fez uma trajetória sobre o Warren Buffett. E ele fez um comparativo que o Warren Buffett... Eu não sei se a Gabi ela conhece, mas não sei se ela sabe a história. Não. Mas o Warren Buffett, ele é a pessoa que teve o maior rendimento acumulado durante o período de tempo que ele está na bolsa. Isso é o que? Se eu não me engano, é 24%, 25% ao ano. E aí muitas pessoas chegam e falam: mas sei lá, eu tenho um investimento aqui que normalmente são pirâmides, que vai me dar, sei lá, 60%, 1% ao dia, isso e aquilo, que é algo que, tipo, tá fora da realidade. E aí quando a gente fala 10% garantido, a gente tem que pegar assim, ó, a melhor pessoa do mundo fazendo isso, ela tem 20 e poucos %. Né? 10% eu acho que é possível a gente ter, tá? Num período até menor do que um ano, desde que você invista em empresas boas e você minimize os seus erros aplicando na bolsa. Um ponto bem positivo, que assim, muita gente fala: preço não importa. Para mim, preço não importa, mas eu olho o preço quando eu vou comprar. Porque se eu vejo que está um preço muito acima do que eu considero ideal para aquela ação, eu prefiro comprar outras empresas que estão mais atrativas. Então, se você associar
o momento certo de compra. Ou seja, hoje com certeza vai ter bastante gente entrando na bolsa porque bateu 100 mil pontos, está com 102 mil pontos. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a bolsa está mais cara. Quer dizer que uma ação que eu compraria por 10 reais, agora eu vou estar pagando 15, 16. E a probabilidade de cair, nesse caso, é maior, porque se ela tiver uma pequena variação, as pessoas que estão entrando agora por ganância, elas vão querer vender rapidamente e aí você gera uma queda muito grande da bolsa. Então, é possível, escolha empresas boas, empresas consolidadas, empresas pouco endividadas. Isso já vai ajudar você a tentar ir bater, vamos dizer, índice Bovespa e ter um rendimento bem maior do que a Selic, entre outras coisas. Muito bom. Terceira pergunta. O que é melhor hoje? Investir em ações ou em fundos imobiliários? Boa pergunta. Eu tenho os dois. Eu, na minha carteira, eu acho que eu tenho umas 13 ações e 5 fundos imobiliários. Fundo imobiliário ele é bom porque todo mês ele vai cair ali um dividendo para você conseguir refazer o aporte e fazer a somatória dos juros compostos. Já diria Albert Einstein. Então essa somatória dos juros compostos ela é sensacional. Porém, quando a gente tem uma quantidade aplicada baixa, o impacto que isso vai gerar, o poder desses juros compostos não são tão grandes. Então, às vezes se você estudar uma small cap, que ela ainda não está super valorizada, mas ela tem um potencial grande, e você investir nela, você vai ter uma rentabilidade muito maior do que a que você teria num fundo imobiliário. Porque no fundo imobiliário você vai ter bons rendimentos ali, 0,6%, alguns XPLG eu acho que está 0,65% ao mês de dividendo que ele paga pelo valor da ação. Porém, se você pegar uma small cap boa ali, a gente tem um caso aí de Magazine Luiza, o Vandi vai colocar na tela aí o rendimento, eu acho que passou de 3.000%. Não é pra colocar na minha cara, tá? Desde a parte de baixo até o topo. E quando você olha isso, cara, essa rentabilidade você nunca teria no fundo imobiliário. Então, é isso aí. Ótimo. Quarta pergunta. Hoje eu tenho um valor de 10 mil reais na renda fixa. Como que eu faço para migrar dessa da renda fixa para renda variável? Boa pergunta. Eu acho que ela está linkada com a primeira pergunta que a gente fala um pouquinho. Primeira coisa, quando você tem esses 10 mil, eu espero, né, que você já tenha o seu fundo de emergência, creio que sim. Mas o ponto é, de novo, estudar empresas consolidadas e aí partir para comprar um título de cada uma dessas empresas. De novo, você não vai ficar rico comprando um título, tá? Você não vai ficar rico comprando um fracionário de Itaú, que é R$35. Esses R$35 não vai virar 1 milhão. Porém, esses R$35 vai começar te ensinando a entender o mercado. Isso é o principal, porque a partir do momento que você começa a entender como funciona, entender como compra, quando fecha, quando abre o mercado, o que é um momento de queda, o que é um momento de alta, quando você começa a entender tudo isso, aí sim você pode ir para aportes maiores, aí sim você pode pegar todos os seus 10 mil reais, se for o caso, e aplicar. Um ponto importante, hoje fala-se muito em 100% de variável, 100% de variável, 100% de variável, tem vários casos aí, mas eu hoje, tá? Eu tenho 50% variável, 50% em renda fixa, sendo que os 50% em renda fixa é onde está parte do meu fundo de emergência, tá? E a outra parte da renda fixa são para pequenas oportunidades. Então, assim, recentemente tive uma oportunidade com o Gol, que eu vi Gol a um preço barato e eu fiz o aporte e eu aí acumulei num curto espaço de tempo 38% de rendimento. De novo, não é uma recomendação, porém existe essas oportunidades que a bolsa dá, você só precisa ter o dinheiro e saber reconhecer a oportunidade. Ótimo, muito legal. Quinta pergunta. Para quem tá começando... Parou? Parou? Voltando. Quinta pergunta. Para quem está começando, o ideal é diversificar em quantas ações? Boa pergunta. Tem um estudo de um americano, não vou lembrar o nome dele agora. Se a gente lembrar, a gente coloca aqui em algum lugar do vídeo. Mas onde ele fala que se você diversificar acima de 20 títulos, de 20 ações, tá?
de ramos diferentes que eles não tenham interligações entre eles. Então, por exemplo, eu tenho um ramo de tecnologia, eu tenho um ramo bancário, eu tenho um ramo de medicina. Então são ramos que eles não estão diretamente ligados um ao outro. Se você dividir em 20 papéis de ramos que não estão diretamente ligados, a probabilidade de você perder dinheiro ela é mínima. É quase certo que você vai conseguir acumular uma grande rentabilidade ao longo do tempo. Então é interessante mesmo diversificar, por exemplo, em ramo de logística, ramo de medicina, ramo financeiro, para ter o menor impacto possível. Sim. De novo, não diversificar o ponto da gente não conseguir administrar isso. Então eu acho que 20 papéis aí tá de bom tamanho, dividindo aí, pega 5 fundo imobiliário, 15... É o que eu tenho, tá? 15 em ações e 5 fundo imobiliário, eu consigo administrar com pouco tempo. Boa. Muito bom. Sexta e última pergunta. Quais ações você tem maior porcentagem em carteira? Boa pergunta. Via varejo. Ele fala isso porque ele usou até hoje. Na verdade, via varejo eu não faço mais aportes, foi uma cagada. Hoje, a maior porcentagem que eu tenho em carteira, ela tá em Itaú. Tá? Ela é uma das que eu tenho mais, tá mais ou menos 15% da minha carteira. A carteira, eu tento balancear ela legal. O ideal, pela nota que eu tenho, Itaú teria que ter 12%. Hoje está em 15%, está um pouquinho acima. E muita gente vai criticar e falar, mas por que Itaú é uma empresa que você não vai conseguir dobrar seu patrimônio? Só que quando eu aplico Itaú, eu não estou pensando numa empresa que vai dobrar meu patrimônio talvez em 1 ano, 2 anos. Estou pensando numa empresa que vai me pagar dividendo constantemente. Se você olhar o PL de Itaú, a gente está falando de um PL de 10, se eu não me engano, 11. E quer dizer o quê? Que em 10 anos eu já vou ter o retorno completo do que eu investi, mais a valorização que eu tiver da ação. Então, é uma empresa boa, é uma empresa que tem potencial para comprar a maioria dos bancos digitais que estão vindo, é uma empresa de 200 bilhões, zero de dívida. Então, isso é o ponto que a gente tem que focar quando analisa uma empresa. Outra posição que eu tenho alta na carteira é Fleury, tá? Não é via varejo como o Vande falou, é Fleury, tá? E por quê? Falei certo? É Fleury ou é Fleury? Fleury. Fleury. Tá bom, é Fleury. Mas por que eu tenho? Porque é uma empresa que está crescendo muito. Dentro do ramo em bolsa hoje, ela é que tem o maior crescimento. Ela tem um PL bom, aceitável, tá? Tá acima do que a gente tem em Itaú, por mais que não dá para comparar muito os dois, mas é um PL bom. E é uma empresa que ela tem se mostrado competente, ela tem conseguido crescer cada vez mais, ela tem investido muito em tecnologia dentro do ramo de saúde, e quem usa não abre mão. Eu acho que isso é um ponto importante também para você começar a investir. Começa a falar com pessoas que usam aquela empresa, vê aquela empresa, sei lá, vê Itaú, vai falar com o correntista do Itaú. Normalmente eles não reclamam. É diferente, por exemplo, sei lá, vai falar de outro banco qualquer, algumas pessoas reclamam. Então eu acho que isso que é o ponto importante. Muito bom. Show? Show. Então era isso, galera. Ficamos por aqui hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. E agora em diante vocês também vão ver a Gabi aqui no canal, cara, gravando com a gente. Às vezes quando eu não conseguir gravar, ela que vai estar sozinha, às vezes vai estar eu, às vezes vai estar os dois. Beleza? Valeu, pessoal! Tchau, gente. Obrigada.